capine veículos. Então você que está passando nesse trecho, já redobre a paciência. Bom, vamos voltar a falar das árvores, né? Porque esse acontecimento foi o segundo, né? No final de 2022 também um homem morreu atingido por uma árvore no Bosque do Jequitibás, e depois disso aconteceram muitas fiscalizações, parques fechados, algumas árvores foram manejadas, outras tiveram que ser derrubadas porque já não estavam em condições. E agora nós vamos conversar com a Maria Helena Novaes Rodrigues, que é membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA. Olá, Maria Helena, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, eu estou à disposição. O CONDEMA está ainda sob minha gestão, então eu agradeço a oportunidade. E vou chamá-la de gestora do CONDEMA, não somente um membro. Maria Helena... Eu sou presidente do CONDEMA, esse é o regimento interno. Perfeito. Mas isso não é o importante. Então, a população quer saber, né? Depois de tantos trabalhos que foram feitos, algumas interdições, né? Parques ficaram fechados durante meses, né? Para que as árvores fossem todas fiscalizadas, né? Qual que é a situação de Campinas hoje? Podemos dizer que os parques estão mais seguros, né? Sempre se diz que a morte da Isabela foi uma fatalidade, né? Que aqueles eucaliptos lá, o solo encharcou demais. Mas o que o CONDEMA pode falar hoje da situação das árvores de Campinas? Nós continuamos com o mesmo problema. O CONDEMA, é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Tem diversas câmaras técnicas e comissões. E nós temos uma que era a Comissão de Arborização Urbana e foi transformada em Câmara Técnica com mais requisitos assim formais, porque o assunto é muito sério em Campinas, né? Em Campinas, o senhor acabou de falar, não é? Que eles fiscalizaram todas as árvores. Me perdoe ter que contestar. Eles não fiscalizaram todas as árvores. Sabe por quê? Eu fiz uma pesquisa assim, anotei uns itens para dizer, né? O Departamento de Parques e Jardins, o DPJ, da Secretaria de Serviços Públicos, tem apenas 4 técnicos. E a empresa licitada, a MD, tem apenas 3 técnicos, ou seja, são 7 técnicos para todo o município de Campinas, para olharem todas as árvores de Campinas. Você acha que isso é possível? Com 7? De maneira alguma, com certeza não. Inclusive, até nós chegamos, Maria Helena, a uma certa época, a conversarmos sobre o Bosque do Jequitibás, mais especificamente, com o secretário Ernesto Paulela, e ali, naquele momento, se falou também de inspeção visual, né? Que foi algo que o CONDEMA também, com perdão do trocadilho, sempre condenou, né? Porque não dá para fazer só visualmente uma inspeção, né? Isso, inclusive sobre o bosque, nós temos o CONDEMA, não sei se você domina bem, desculpa falar desse jeito, né? Os conselhos municipais de políticas públicas, eles são uma instituição muito importante de colaboração voluntária de pessoas da sociedade civil, cidadãos, né? Como eu, sou cidadã, você, e representantes do poder público. Então, seria um momento, dentro das reuniões dos diversos conselhos de assistência social, da criança e do adolescente, do urbanismo e tal, seria oportunidade nos conselhos de se articularem, não é? As posições da prefeitura e as posições dos cidadãos. O que eu preciso destacar é que a prefeitura, nessa gestão e na anterior, pouco escutavam ou participavam das discussões, né, ou informavam sobre as discussões, sobre as questões do meio ambiente, no nosso caso, não é? Por exemplo, eu recebi agora mesmo um convite do secretário do Meio Ambiente, do Verde, tal, o Rogério Menezes, para um evento que haverá sobre questões climáticas. Aí eu perguntei, mas o que é esse plano que será anunciado? O normal seria que fosse apresentado ao CONDEMA para análise do CONDEMA. Então,
me perdoe se eu falo comprido, né? Mas o que nós temos no CONDEMA é uma restrição grande à maneira como está sendo conduzida a política municipal em relação às árvores. Vamos nos concentrar nas árvores, né? E sobre o Bosque do Jequitibá, a nossa Câmara Técnica fez um profundo estudo, inclusive com aparelhos de última geração do setor da Unicamp, através da doutora Raquel, da professora doutora Raquel e outros doutores, avaliando as árvores do bosque e vendo que as árvores não têm sido observadas adequadamente em Campinas, não é? Então, na opinião do CONDEMA, né, que a senhora representa como presidente, os parques de Campinas não são seguros ainda. Ainda, vamos dizer, na verdade, eles fizeram podas tão absurdas, né? Mesmo no bosque, havia um laudo de uma retirada de árvores a maior do que as necessárias. Os nossos técnicos fizeram avaliação, etc. Quer dizer, o que falta na cidade é o que se chama inventário quantitativo. Mas para fazer isso tem que se olhar árvore por árvore. E com aquelas 7 pessoinhas que eu disse, né? As que são os técnicos do DPJ e os técnicos da contratada, a AMB, isso é impossível de se fazer. De tal maneira, deveria ser feito um inventário para que fossem acompanhadas, de fato, todas as árvores, por técnicos. E aí se evitariam essas situações. Por exemplo, no Taquaral, por que foi feita uma poda de emergência de uma quantidade imensa de árvores? Se estivesse sendo feito pouco a pouco a avaliação das árvores, né? Se estivesse sendo feita a avaliação das árvores pouco a pouco, uma seria cortada num dia, em outro momento outra. Os plantios não seriam agora de 500 árvores, como se iniciou, mas de poucas árvores, pouco a pouco. Isso seria a condição de a gente ter mais segurança, não é? E não algo extremo assim, uma poda ou uma remoção drástica de árvores pela cidade toda. Outra questão, Maria Helena, em outubro teve uma ação do Ministério Público também, né, para o manejo correto das árvores. O CONDEMA, ele foi ouvido nessa parte, como que o CONDEMA entende isso? Deve ser realizado da maneira que o Ministério Público colocou? Tem alguma outra objeção também, vamos dizer assim? Não, vamos dizer que a gente protocolou em diversos momentos alguns documentos junto ao Ministério Público, né, do Meio Ambiente. Isso faz parte das ações necessárias para o CONDEMA quando a gente vê que as instâncias normais de articulação com o Poder Executivo não estão dando resultados. Então, toda a documentação, por exemplo, do bosque, é um relatório muito rico que foi feito, com muita competência técnica. Eu até vou dizer, eu, Maria Helena, não sou técnica em meio ambiente, eu sou, ao contrário, só professora de linguística e de língua portuguesa. Mas a gente se envolve com as questões como cidadã, né? E eu faço isso em nome da guardinha de que eu sou a vice-presidente atual. Mas quanto à ação da civil do Ministério Público, o que nós temos é que nós mesmos oferecemos ao Ministério Público alguns documentos. Inclusive, fizemos a notícia de fato, tanto da queda do Jequitibá, do eucalipto, como da figueira, lá do Bosque do Jequitibá. Né? Entregamos lá no Ministério Público documentos muito bem trabalhados, estudados, questionados pelos conselheiros do CONDEMA. Então, o Ministério Público está oferecendo essa ação civil, entrou na Justiça, né, com essa ação civil pública, exigindo, inclusive, uma multa de 1 milhão para o bosque e de 2 milhões para o taquaral por negligência. E aqueles laudos que foram apresentados pelos serviços públicos são laudos muito parciais. Toda a equipe que faz parte da Comissão de Arborização trabalhou sobre eles,
tivemos acesso a todos os documentos, trouxemos, inclusive, um grande especialista do IPT para a palestra. Então, o trabalho foi bastante forte, foi intenso, sério, responsável, mas a gente não teve em nenhum momento a acolhida, né, mais propositiva de nossas posições pelo secretário dos Serviços Públicos e pelo prefeito, inclusive. Ou seja, a relação entre o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Poder Público, a senhora pode dizer para a gente que não é boa. Vamos dizer, inócua. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa que a gente vai tratar bem as pessoas e tudo mais, né, como os cidadãos que somos todos. Mas o que eu sinto nesse momento como presidente do CONDEMA é uma grande frustração. Eu já fui presidente da assistência do Conselho da Assistência Social, também do Conselho da Criança, e eu vejo que em alguns momentos a gente já teve acolhida mais forte, né, das nossas propostas, das nossas análises. Agora, a prefeitura parece que não quer ouvir, não é? A prefeitura, claro, tem microfone aberto aqui na CBN também, caso queira comentar, claro. né? Eles... Pois não, Maria Helena? Não, eu quero dizer, eles sempre vêm aqui realmente e falam a sua posição. Já tivemos em outros momentos os questionamentos, às vezes são os técnicos nossos que falam, e esses técnicos, vejam bem, são todos apenas cidadãos que trabalham voluntariamente, como eu, no CONDEMA, né? Não somos servidores públicos, mas no CONDEMA existe a parcela de servidores públicos em cada representação. Mas a gente não tem conseguido esse diálogo resolutivo, vamos dizer. A gente não tem conseguido avançar. Eu vou dizer uma questão que aconteceu em 2021, se não me falha a memória, que foi uma vitória. Foi 2020. Quando havia pela prefeitura uma proposta de construção de uma barragem na APA, não é? E o CONDEMA se organizou, as demandas foram todas bem construídas e enviadas, e a prefeitura, tendo dito que ia fazer isso como campanha, né, e tal, de eleição, ele não teve êxito. Então, essa barragem, que eles chamavam de Nossa Cantareira, essa não foi para frente porque havia falhas nos encaminhamentos. Pois é, eu lembro bem do lançamento desse programa Nosso Cantareira. Bom, a gente está chegando no horário do Repórter CBN, teria muito assunto para conversar aqui, a gente até convida a senhora para voltar, viu? Maria Helena Novaes Rodrigues, presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, muito obrigado pela entrevista aqui ao Estúdio CBN, uma boa tarde. Eu fico à disposição e agradeço muito. Nós que agradecemos. Obrigado. Agora 3 em ponto, né? Mais uma vez convidando a Secretaria do Verde, né? Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria do Meio Ambiente, quem quiser conversar, se quiser debater, né, sobre o que foi dito aqui, espaço aberto no microfone da CBN Campinas. Vamos fazer um intervalo antes do Repórter CBN? Vamos lá? Vamos lá.